Os 7 sinais brutais do fim dos tempos que nunca contaram. Prepare-se para a verdade chocante. A noite estava pesada quando as luzes começaram a piscar. A cidade, já sufocada pelo medo, sentiu o arrepio na espinha. Um sussurro começou a crescer entre os moradores, algo estava prestes a acontecer. As pessoas olhavam pela janela, quase como se esperassem um sinal do céu. A atmosfera pulsava, eletrocutando a todos com uma sensação indescritível. E então, surge o primeiro sinal, um eclipse total, algo tão raro que ninguém sabia se era um presságio ou um mero fenômeno. No céu, a lua cobriu o sol de forma grotesca, criando uma escuridão surreal em pleno dia. Até os pássaros pararam de cantar, como se a natureza sentisse o luto do que estava por vir. Olhos arregalados se encontraram em busca de explicações, mas a única certeza era o nó na garganta que se formando. A cada segundo que passava, os murmúrios de pavor ecoavam nas ruas. E o segundo sinal veio na forma de um tremor sutil, mas inquietante. Os prédios balançavam, alarmando os habitantes. Tudo parecia aviso de que algo maligno estava prestes a se revelar. As mensagens de pânico em grupos de WhatsApp não paravam de pipocar. Vocês sentiram isso? É o fim? Era impossível escapar da urgência do momento. Mais tarde, uma mulher, conhecida por suas previsões, ergueu a voz na praça. O terceiro sinal está chegando. Bizarros acontecimentos estão prestes a se enredar entre nós. Ela dizia isso enquanto seu corpo tremia. E havia algo em sua expressão que passava a ideia de saber demais, mas ainda assim, não conseguir traduzir em palavras. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, as horas se arrastavam e a tensão era palpável. Quarto sinal, os eletrônicos começaram a falhar. Celulares descarregavam em minutos, TVs desligavam sozinhas, como se uma força invisível estivesse cortando os laços da tecnologia com a realidade. E enquanto isso, um silêncio sepulcral dominava a cidade, contrastando com os rostos pálidos e preocupados que se reuniam nas calçadas. Então, na rua, um homem descontrolado começou a gritar. O mundo tá acabando. O quinto sinal é a loucura que se espalha. Ele corria como um animal encurralado, seu olhar descompassado refletindo a loucura crescente que consumia a cidade. A multidão se separou, alguns em pânico, outros apenas observando em choque. O sexto sinal se anunciou com uma tempestade, mas não uma qualquer. Relâmpagos de cores estranhas cortavam o céu, como se o universo estivesse rasgando sua própria cortina. As pessoas se agacharam, o medo saltando em seus corações. E o último sinal? Ninguém sabia. Mas ouviam vozes sussurrando de longe, uma profecia esquecida, que falava de um apocalipse silencioso. A pergunta pairava no ar, tão pesada quanto as nuvens que encobriam as estrelas. O que mais estava por vir? A chuva começou a cair, mas não era uma chuva comum. As gotas pareciam pesadas, quase como se carregassem o peso do desespero que tomava conta da cidade. Enquanto as pessoas se abrigavam, os olhos se perderam no horizonte. Um brilho diferente surgia no ar, como se um portal estivesse se abrindo, revelando algo que estava escondido. De repente, uma sombra imensa cruzou o céu, fazendo o sangue de todos gelar. Era uma figura indistinta, algo que parecia humano, mas algo mais. Um espectro pairando acima da cidade, observando. Os sussurros nas ruas se tornaram gritos. As pessoas se perguntavam, quem era? O que significava aquele ser? O coração de muitos acelerou. Aquilo era o sétimo sinal? Uma força enganadora? É um aviso. Gritou a mulher da praça, com mais fervor do que antes. O fim não se aproxima com armas, mas com a obsessão que temos uns pelos outros. Ele se alimenta do nosso medo. Suas palavras reverberavam, mas nem todos entendiam.
Alguns se fechavam em casa, trancando as portas, enquanto outros buscavam abrigo na companhia uns dos outros. Na esquina de uma rua, um grupo de jovens se aglomerou, a adrenalina misturada com pavor. Um deles pegou o celular, mas a tela só mostrava um logo em preto e branco que piscava nervosamente. Eu não consigo fazer ligação. O sinal tá morto. As risadas nervosas começaram a ecoar, mas logo se transformaram em murmúrios de aflição. O pânico começava a se espalhar como fogo em palha seca. Então, um barulho ensurdecedor interrompeu o frágil silêncio. Um estrondo ecoou pelo ar. O grupo olhou para o céu novamente e viu raios vermelhos dançando intensamente, formando padrões medonhos que pareciam desenhar histórias de guerras que nunca existiram. Uma voz ecoou na mente de todos: preparem-se, porque o amor e a dor se entrelaçarão. A mulher, agora mais intensa, clamou: precisamos nos unir. O fim poderá ser nosso renascer. Mas as palavras passaram quase despercebidas enquanto muitos se perguntam: como unidos em meio a tanto caos, a cidade estava à beira do desespero. As janelas foram trancadas, os sussurros de insegurança ecoaram em cada canto. Os pais puxavam seus filhos para mais perto. O medo era um vírus. As sombras pareciam dançar e o que queria ser um sinal, aos poucos, iniciava sua transformação em uma maldição. E quando tudo parecia perdido, um grupo pequeno, destemido por natureza, decidiu que não iria se render. Eles se reuniram na praça, onde a mulher havia falado, em busca de respostas. Mas, conforme mais pessoas se aproximavam, algo estranho começou a acontecer, uma estranha conexão entre eles, como se a energia do medo fosse sendo deslocada, criando algo que poderia ser mais forte. Precisamos descobrir o que é essa força. O que está por trás do que estamos sentindo? Gritou um rapaz, seus olhos brilhando de determinação. Mas enquanto os jovens tentavam entender o que se passava, uma voz distorcida ecoou entre eles: vocês não podem impedir o que está vindo. O destino já está selado. E assim, as portas do desconhecido começaram a se abrir. Mas na escuridão à frente, havia uma pergunta que ninguém podia ignorar. O que aconteceria no instante em que a luz e a escuridão colidissem? O vento começou a uivar, como um lamento distante que envolvia a praça. As nuvens escuras se aglomeravam acima, impenetráveis, fazendo a luz do dia parecer um sonho distante. A mulher da praça, com os olhos cheios de um brilho intenso, avançou com passo decidido. É hora de descobrir a verdade! Exclamou, enquanto a multidão pulsava em torno dela, hesitante, mas ansiosa. Os jovens que a rodeavam sentiram uma onda de coragem repentina. O peso do medo começava a ser substituído por algo novo, uma chama que começava a arder dentro deles. Olhares se cruzaram, e, pela primeira vez, não havia apenas pânico, havia solidariedade. Mas a voz distorcida continuava ecoando em suas mentes, um sussurro maligno que prometia desgraça. Precisamos formar um círculo, disse um deles, gesticulando para que todos se unissem. Unidos somos mais fortes. Essa energia que sentimos, podemos transformá-la. O círculo começou a se formar, e as mãos se entrelaçaram, cada toque incitando um calor ainda mais intenso. A energia flutuava no ar, vibrando conforme a conexão se solidificava. Mas de repente, a figura espectral voltou a aparecer, desta vez mais clara e definidamente humana. As faces da multidão se contorceram de terror. Ela pairava acima deles, como um deus vingativo. Não era um ser qualquer, era um reflexo de tudo que a cidade havia sido e perdido. Vocês realmente acreditam que podem mudar o seu destino? A sombra ribombou, sua voz ecoando como um trovão. Um dos jovens, com a respiração ofegante, ergueu a voz: nós temos escolha. Não somos apenas vítimas. Podemos lutar. A multidão hesitou, mas as mãos unidas começaram a apertar, a força crescente. O espectro os observava, e em seu olhar profundo, havia uma mistura de desdém e curiosidade. Lutar? Vocês sequer sabem contra o que estão lutando, disse a entidade, acrescentando um ar de desafio em suas palavras. Vocês se afundam na dor e na obsessão, e é exatamente disso que eu me alimento. O grupo ficou em silêncio, o peso das palavras ressoando como um eco.
Aquela força invisível que sentiam, a ligação que se formara entre eles, era uma arma poderosa, mas também uma faca de dois gumes. Não podemos permitir que o medo nos controle, disse a mulher, sua voz agora um farol de esperança. Devemos enfrentar essa escuridão com amor, compaixão. Mas enquanto tentavam se concentrar nessa ideia, os raios vermelhos no céu começaram a se intensificar, suas cores se tornando mais brilhantes, quase hipnotizantes. O amor é uma fraqueza, gritou o espectro, sua forma começando a se distorcer e se fundir com o caos da tempestade. Apenas conhecendo a dor você é capaz de ver a verdade. E, como se parecesse um feitiço, a chuva se intensificou, cada gota caindo com a força de um martelo. As luzes pulsantes nos céus criavam uma coreografia aterrorizante, como uma dança macabra. O pânico começou a voltar, balançando as esperanças que estavam nascendo. A hora é agora! Gritou uma garota com a voz trêmula, seus olhos lacrimejantes. Precisamos confrontar. Quando a multidão começou a murmurar, uma nova voz ecoou no fundo da mente de cada um, a escolha é sua. O medo será seu fim ou sua libertação. Então um grito rasgou o ar. Não era apenas um grito de aflição, mas de determinação. Nós não vamos nos render. E, em um ato de desespero e esperança, o círculo se fortaleceu ponto mais no instante em que a união parecia atingir seu ápice, uma fissura profunda se abriu no céu carregando uma luz ofuscante. As figuras sombrias dançavam ao seu redor, uma verdadeira tempestade de trevas e luz. Todos na praça sentiram a energia se concentrar. Qual seria o verdadeiro preço a ser pago? As palavras da mulher reverberaram. O amor e a dor se entrelaçarão. Mas o que isso significava agora? E, com isso, o que ainda estava por vir? O céu parecia rasgar-se ao meio, uma fenda colossal que exibia um brilho quase celestial. A multidão paralisou, seu olhar fixo naquela cena de caos e beleza. O vento cortante e frio investia em seus rostos, ao passo que a força do círculo unido pulsava com uma energia quase palpável. Eles eram um só, um organismo coletivo vibrando com a esperança e o medo entrelaçados. Mas dentro dessa união, uma dúvida pairava: a verdadeira força que aquele vínculo poderia gerar era suficiente para desafiar a entidade que os ameaçava? Concentre-se! Ordenou a mulher, seus olhos ardendo, quase tão intensos quanto a fenda luminosa no céu. Foque no que queremos proteger. Em nossas memórias, no amor que construímos, nas vidas que vivemos. É isso que nos torna fortes. As vozes dos jovens começaram a elevar-se em uníssono, quase como um canto antigo ressoando entre as paredes esquecidas da cidade. Nós somos. Nós amamos. Nós lutamos. O eco desse grito ressuscitou algo nas profundezas da praça, e as sombras à sua volta pareciam hesitar, como se a luz do amor estivesse efetivamente desafiando as trevas. A figura espectral, proporções titânicas, se contorceu. Amor? Vocês realmente acreditam que isso tem poder contra mim? A voz dela retumbava como uma tempestade se aproximando. Vocês conhecem a dor, mas não a intensidade do ódio. Ao fazer isso, só estão se alimentando da sua própria ruína. Mas os jovens, impulsionados por uma força que nem sabiam que existia, mantiveram-se firmes, seus olhares desafiadores encontrados. Então, um deles, um garoto de cabelo desgrenhado e colete, começou a chorar. Não era um choro de desespero, mas de liberação. Sim. Nós conhecemos a dor. Conhecemos a perda. Mas também conhecemos o que é cuidar, o que é amar. E isso não vai acabar aqui. Não de novo. O círculo continuou a fortalecer-se, as mãos pressionando-se umas contra as outras, gerando uma onda de calor que começou a combater a frieza da entidade. Os raios vermelhos começaram a se dissipar, como se a intrusa espacial estivesse perdendo sua força diante da resistência. Porém, ao invés de recuar, o espectro aumentou sua fúria. Um grito que misturava raiva e desespero ecoou, reverberando por toda a praça. Vocês não entendem. Não há luz suficiente em vocês para dissipar a escuridão que vem. É hora de... Com um movimento brusco, a entidade estendeu os braços, liberando uma onda de energia densa e negra, como um manto de destruição.
As sombras na praça tomaram uma dimensão própria, contorcendo-se e sugando os últimos vestígios de coragem de alguns da multidão. A atmosfera tornou-se pesada, e havia um cheiro de queimado no ar, como se o mundo ao redor estivesse prestes a ser consumido. Ali, naquele momento crucial, a mulher da praça olhou para a fenda no céu. Se estamos dispostos a deixar a dor nos vencer, nunca saberemos o gosto da liberdade. Precisamos ir além. Nossas memórias de amor são o que podemos usar. Vamos transformá-las. Os jovens começaram a murmurar de novo, entrelaçando seus pensamentos e sentimentos com os da mulher. Enquanto isso, o universo ao redor parecia segurar a respiração. Foi nesse instante que a fenda acima começou a brilhar ainda mais, como se aquelas palavras estavam despertando algo primordial, algo que vivia nas profundezas da própria terra. Uma luz intensa despontou da fissura, e, em meio ao caos, vozes de tempos passados pareciam acompanhar a canção ressoante da multidão. O que realmente estavam prestes a descobrir? Qual o poder oculto que existia dentro deles? E antes que alguém pudesse se preparar, um dos jovens foi tragado pela escuridão e a praça começou a tremer violentamente. O que aconteceria a seguir? O destino compartilhado estava prestes a se desdobrar de uma maneira aterradora. O chão vibrou sob os pés da multidão, um terremoto de emoções e terror se espalhando como uma onda. Os rostos se contorciam entre o desespero e a determinação. A mulher da praça sentiu seus joelhos vacilarem, mas, mesmo assim, não se deixou cair. Ela respirava fundo, seus olhos fixos na claridade da fenda, enquanto as vozes dos jovens começavam a se misturar à força da luz. Não podemos desistir! Gritou, a voz cortando o som da destruição ao seu redor. A luz existe. O poder do que somos é real. Vamos resgatar quem se foi. Suas palavras pareciam irromper na escuridão como uma flecha atingindo o alvo. De repente, a figura espectral deu um passo à frente, absorvendo a luz que emanava e transformando-a em sombras. Cada movimento que ela fazia era como uma chamada sombria que prometia algo terrível. Vocês não têm ideia do que está por vir. O verdadeiro poder está na dor que não podem suportar. O riso dela ecoou como um trovão ao longe. Enquanto a confusão aumentava, a mulher percebeu que a fenda estava se movendo como um coração pulsando, e quanto mais os jovens cantavam e vibravam, mais a luz se intensificava, lançando feixes dourados e brancos sobre eles. Mas a escuridão não estava disposta a ceder. As sombras afiadas da entidade começaram a se expandir, tragando tudo que era luz, como se fossem serpentes famintas. Ajuda! Alguém! Por favor! A chamada veio do centro do círculo, onde o garoto de cabelo desgrenhado lutava contra o agarre da escuridão que o havia puxado. Seus olhos arregalados imploravam, mas só o que ele recebia era a neblina da entidade. Eu não quero ir! Não me leve! O desespero era palpável, e a multidão hesitou, um nó de medo e impotência em seus corações. A mulher sentiu o peso da gravidade do momento. Precisamos agir, agora! E em um impulso de coragem, começou a canalizar suas memórias mais queridas, imagens de sorrisos, abraços calorosos e risos que ressoavam em sua mente. Lembranças. São essas que nos protegem. Os jovens, atendendo ao apelo, começaram a conjurar suas memórias em conjunto. As risadas de uma tarde ensolarada, um olhar cúmplice, a confiança de um lar. Cada imagem se tornava uma parte da resistência que uma vez alimentou a vida na cidade. A luz começou a ganhar forma, alinhando-se como um mural de esperanças. A entidade uivou em fúria, suas garras escuras formando tentáculos que tentavam agarrar a nova energia. Isso não é suficiente. Conhecem apenas os eflúvios do que amam, não a essência de sua dor. Mas o círculo se fortaleceu, suas vozes crescendo em força. Nós somos um só. O amor é mais forte que o ódio. E, em um momento de claridade, a mulher percebeu que cada pessoa ali não só lutava por si mesma, mas por todos. Eram unidos em dor, luta e amor. A luz da fenda transformou-se em uma explosão de calor e cor, um halo cercando a praça e banhando tudo em seu brilho. O que parecia uma fenda no céu agora se manifestava como um portal pulsante, uma passagem repleta de possibilidades. O garoto preso na escuridão apertou a mão de sua amiga,
e as memórias começaram a vazar para fora da fenda, chegando aos que estavam em desespero. Mais, então, a voz da entidade tornou-se um sussurro gelado, quase suave. Vocês estão prestes a descobrir que as memórias podem ser uma armadilha. Não conseguirão escapar da verdade que eu carrego. E com isso, a temperatura caiu drasticamente. O covil das sombras parecia soltar uma onda de frio penetrante, e a fenda começou a fechar, como se estivesse decidida a engolir tudo. Não podemos deixar que isso aconteça. Força, todos juntos! A mulher gritou, determinada a não permitir que a escuridão triunfasse. Mas no fundo, uma dúvida começou a surgir: a luz poderia realmente vencer? O que realmente estava acontecendo na escuridão que devorava cada fração de esperança? Uma pergunta pairou no ar, prestes a ser respondida, mas a fenda se fechava lentamente, e o tempo estava se esgotando. Eles estavam prestes a se deparar com a terrível verdade: quais recordações poderiam salvá-los, e quais poderiam atacá-los? A batalha máxima se aproximava, e nada poderia prepará-los para o que estava por vir. As vozes da multidão tornaram-se um clamor ensurdecedor, cada nota se entrelaçando numa sinfonia de desespero e esperança. A mulher da praça sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo, cada grito e cada memória pulsando como um raio de luz. Mas a sombra, com sua presença opressiva, parecia querer engolir até mesmo os melhores sentimentos que eles podiam reunir. Lutem! Ela gritou, sentindo a adrenalina ferver. Lutem com tudo que têm! Enquanto isso, o garoto que estava sendo puxado para a escuridão tornou-se um símbolo de perigo imediato. Seus olhos, repletos de lágrimas e medo, refletiam a fragilidade da vida. Atrás dele, as sombras se espalhavam com voracidade, como uma tempestade prestes a se instaurar. A mulher percebeu que a fenda pulsava de forma estranha, como se estivesse respondendo às emoções da multidão, e uma ideia ousada tomou forma em sua mente. Se a dor é a chave que a sombra usa, então devemos mostrar a ela que somos mais do que nossas feridas. Num impulso despejado de coragem e tristeza, ela começou a entoar uma canção serena, a melodia ecoando na praça. A letra falava sobre superações, perdas e a força que se ergue quando alguém se une a outro. Aos poucos, outros foram se juntando a ela. A energia começou a se transformar, e a luz, uma nova vez, começou a se expandir ao redor deles. Mas a entidade não estava disposta a desistir fácil. Com um rugido que assustaria qualquer um, as sombras se comprimiram em uma forma grotesca de pura ira e ressentimento, revelando rostos de pessoas que haviam sofrido, de memórias que deveriam ter ficado guardadas. Vocês acham que a luz pode vencer? Preparem-se para recordar o que esqueceram. A mulher engoliu em seco, seu coração batendo como um tambor. Aquela figura sombria tinha o poder de expor suas fraquezas mais profundas, colocando à prova a cada um ali. Era uma armadilha, mas ao mesmo tempo, uma oportunidade. Se pudessem enfrentar essas lembranças torturantes, talvez pudessem transformá-las em força. Não me deixe ir! Eu não suporto isso! O garoto gritou, sua voz atravessando a mesa de som das emoções desenfreadas. A mulher olhou para ele, uma ideia buscando respostas em seu próprio passado. Quando ela perdeu seu irmão? O que aconteceu naquela noite fatídica que a despojou de tanta alegria? A saudade que dilacerava seu peito, agora era hora de todos enfrentarem suas dores. Uma por uma, as memórias começaram a emergir, como uma chuva torrencial, trazendo à tona risos, lágrimas, momentos que pareciam esquecidos. Cada um, lutando com suas sombras, chorando, mas também se levantando. As vozes se entrelaçavam em um clamor que se intensificava. As sombras giravam com urgência, alimentando-se das emoções cruas. Isso é tudo que tem? Esperanças vazias? Vocês não têm como se defender. Tornou a voz da entidade, mas havia um desespero escondido na sua agonizante certeza. A luz pulsava, um farol em meio à tempestade, e a fenda começou a responder, vibrando, tentando se estabilizar entre as memórias de dor e amor. Com o tempo se esgotando, a mulher fez uma pausa e olhou para todos ao seu redor, cada rosto refletindo uma busca por conexão. Vocês não estão sozinhos. Juntos somos mais fortes do que qualquer sombra. Sua exaltação impulsionou as vozes,
crescendo até que se tornasse uma canção quase mística. Mais, de repente, a luz começou a fraquejar, uma nova onda de escuridão se aproximava, e aquela entidade, agora completamente furiosa, tomou a forma de um enorme monstro feito das mais profundas feridas da humanidade. Vocês querem saber a verdade? Então venham. Eu revelarei o que mais temem. As sombras se lançaram contra eles, e a multidão sentiu um frio profundo, escalando até o âmago de sua coragem. Justo quando parecia que tudo estava se perdendo, um clarão de luz mais intensa surgiu da fenda, mas não era somente uma salvação. Era uma revelação. O que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar o rumo de tudo, e a mulher sentiu seu coração vacilar ao perceber o que estava se formando. Ela fechou os olhos, disposta a enfrentar qualquer que fosse a verdade, mesmo que isso significasse confrontar seu próprio passado. O que significava essa luz? E por que a escuridão estava tão ansiosa em mantê-los longe dela? Antes que pudesse responder a si mesma, o portal estourou em um brilho ofuscante, e algo emergiu, uma presença ou uma imagem que traria respostas e horrores. O momento da verdade estava prestes a se revelar. E assim, a fenda pulsava como um coração em outra dimensão, ansioso por que eles se assemelhassem à luz ou seriam tragados, eternamente, pela escuridão. O que realmente escondiam sob a superfície? E quem sairá dessa batalha? A dúvida pairava, e a resposta estava perto. A luz da fenda irrompeu como um raio, cortando a escuridão como a lâmina de uma espada. Foi um espetáculo que tomou conta de todos os sentidos. A mulher, entre lágrimas e um sopro de coragem, conseguiu finalmente vislumbrar a silhueta que se formava no centro do fogo brilhante. Era como se um antigo espírito, uma tristeza perene, começasse a sair daquela caverna de dor. Vários membros da multidão, atraídos pela luz, começaram a recuar, assustados. Não sabiam se subiriam ao altar da verdade ou se seriam devorados pela fúria da sombra. A entidade, agora tomada pela raiva, rugiu mais alto que nunca. A luz traz dor. Ela revela segredos que se quer esquecer. A voz soava como um eco de desespero. Cada um de vocês guarda uma ferida profunda, vamos vê-las. Vamos expor o que vocês realmente são. A mulher não cedeu. Sabia que aquele brilho poderia ser a teoria da salvação, mas também a carta que selaria o destino daquelas pessoas. Ela ergueu a voz, tentando cortar o eco do monstro, e gritou: o passado não nos define. Podemos usar ele como combustível para seguir em frente. Suas palavras reverberaram pela praça, um convite para que todos olhassem para suas memórias, e com disposição, tomassem a força do que já viveram. Mas a fenda começou a tremer, e a luz se dividiu em 7 raios distintos, cada um errático como o destino que representava. Ao se espalharem, revelaram cenas de traumas, falhas e momentos de dor. Uma imagem mágica emergiu para um homem ao lado da mulher. Ele via uma criança brincando, rindo, mas logo o sorriso da garotinha se desfez em lágrimas ao ser separado de sua mãe na fila de um abrigo. Outro raio trouxe uma mulher jovem, enfrentando o olhar duro de seu pai, que nunca provou seus sonhos. Sem aviso, cada um daqueles raios girou em torno da multidão, intensificando a experiência de cada lembrança. As pessoas começaram a chorar, a gritar, lutando contra a dor que finalmente emergia. O garoto, ainda preso no abismo da sombra, olhou para os outros e sentiu que poderia não estar mais sozinho, que poderia gritar sua dor em meio ao clamor coletivo. O desespero não era mais apenas seu, era de todos ali. Enquanto a dança das lembranças se desenrolava diante deles, a mulher percebeu que a luz não sanava, mas revelava que todos carregavam cicatrizes profundas. Não tenham medo. Ela gritou. Aceitem isso. É a única forma de vitória. A voz dela se tornava uma melodia de esperança, subindo acima do caos. Mas a entidade, em sua fúria, atacou. A sombra estava prestes a desferir um golpe mortal. Vocês estão se perdendo em suas fraquezas. A escuridão é forte e não perdoa fraquezas. Cada pessoa ao seu redor sentiu o frio daquele aviso, o impacto das palavras como se fossem facadas. Algumas pessoas hesitaram, se deixando levar pela dúvida. Foi então que, no auge do confronto, um dos batimentos da fenda se intensificou. A luz começou a piscar, e um novo ser começou a emergir. Uma figura luminosa e irreconhecível se destacou,
crescendo em poder. A multidão se calou, fixando os olhos na revelação. Era um ser familiar, aquele que todos carregavam em seus corações, uma imagem de amor, de conexão. Essa luz que vocês veem é o que realmente são, a essência do amor que habita em cada um de vocês. A voz vibrava como um canto celestial, e novamente, a mulher sentiu a adrenalina elevar. Ao olharem para aquela figura, um nó se desfez no peito de cada um. Haviam reconhecido suas dores, mas agora, na presença de sua essência, algo profundo começou a despertar. Poderia a união e o amor superar a sombra que ameaçava devorá-los? Assim que a figura se consolidou, a sombra tremeu, espalhando-se como fumaça diante da luz, mas o garoto ainda gritava, agora com um tom de determinação, não deixem a escuridão vencer. Vamos lutar juntos. O clamor retumbou como um chamado à batalha. Mas, na tensão, uma nova sombra começou a crescer ao longe, algo ainda mais ameaçador do que antes. Isso não acabou. Não me subestime. A entidade rugiu, e a multidão sentiu por um momento que o chão sob seus pés estava prestes a ceder. O confronto final estava se aproximando, e a escolha entre luz e escuridão se tornava mais clara. Eles se reuniriam para enfrentar o que se aproximava? Ou perderiam a chance de mudar seu destino, afundando de vez na escuridão que os consumia? As perguntas pairavam no ar, portentosas e inquietantes. A multidão, ainda tremendo sob a ameaça da sombra que crescia, respirava de maneira irregular, como se o ar estivesse sendo espremido de seus pulmões. O som do seu coração ecoava intenso, enquanto cada um pensava em suas próprias lutas. A figura luminosa tentava emanar uma calma tranquilizadora, mas a sombra se ergueu imponente, engolindo a esperança com seu manto de desespero. Vocês se acham fortes, mas eu sou a verdade que vocês temem. A entidade, agora mais assustadora, estendeu seus braços, e uma onda de escuridão se espalhou, tentando envolver cada um naquele turbilhão de dor. Ali, no meio do caos, a mulher sabia que precisava agir rápido. O tempo não era um aliado nesta batalha. Olhem para mim! Ela gritou, com a voz firmada em determinação. Ela era o farol em meio ao vendaval, e aqueles que estavam presos ao passado começaram a erguer a cabeça. Nossos traumas não são fraquezas. Eles são marcas de superação. Vamos juntos! As palavras dela pareciam ter um efeito. Os raios de luz que emanavam da fenda começaram a brilhar mais intensamente, e a figura luminosa respondeu ao chamado dela, expandindo-se como uma aurora boreal em um céu escuro. A chama da esperança se acendia novamente. Contudo, a sombra não se deixaria derrotar facilmente. O rugido do monstro ecoava forte, reverberando em cada canto da praça. De repente, um dos raios se separou e deslizou até o garoto, trazendo com ele uma memória quente. Ele viu o dia em que aprendeu a andar de bicicleta, a sensação de liberdade invadindo seu ser. Ao sentir isso, um brilho de coragem nasceu dentro dele, e ele gritou mais uma vez, vamos sentir a força de nossas vitórias. A multidão já não estava apenas afundada nas dores, havia um leve movimento de união. O olhar da mulher encontrou o do homem que tinha visto a garotinha rindo. Com uma expressão firme, ele fez um gesto para que os outros o seguissem, e, de repente, todos se uniram. Cada um começou a compartilhar suas próprias vitórias, seus exemplos de superação, transformando traumas em testemunhos de vitória. O som de vozes entrelaçadas começou a formar uma canção potente. Mas a sombra estava farta. Este é o fim. Vocês acham que podem me excluir? Quem são vocês para desafiar a dor que carregam? A voz da entidade explodiu em uma onda de caos, uma ameaça que gelava a espinha. A pressão aumentava, e o chão sob eles parecia ruir. No entanto, o grupo não hesitou. Uma beleza inesperada surgia, suas vozes em uníssono formavam um escudo de energia. Um brilho intenso tomou conta da cena quando sentiam a força do amor que os envolvia. O poder daquela unidade começou a fazer a escuridão hesitar, com a luz dançando em contornos vibrantes ao redor da figura opressora. Só um amor verdadeiro pode derrotar essa escuridão. A mulher exclamou, cada sílaba reverberando no coração de todos. Vamos juntos!
Cada um naquele instante, erguendo suas vozes, fez um pacto silencioso de luta e sobrevivência. Nesse momento de intensidade, uma verdadeira força se manifestava, e todos sentiram a mudança no ar. Mas a sombra não estava disposta a ceder sem lutar. Vocês podem se unir, mas isso não é o fim. Eu sempre voltarei. A entidade retumbou, as palavras como espinhos em meio à luz. E à medida que o choque entre luz e escuridão esquentava, um brilho opaco começou a surgir no horizonte, prometendo uma revelação assustadora. O que aquilo significava? Eles estavam prestes a enfrentar uma verdade ainda mais dolorosa? As certezas se desfaziam, e novas perguntas já começavam a surgir. A poeira se erguia na praça enquanto ecoava o som do confronto. Luz e escuridão dançavam freneticamente, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir a essa batalha épica. A mulher, com a determinação irredutível, olhava nos olhos de cada pessoa ao seu redor, sentindo cada história não contada vibrar na atmosfera. Assim que a luz intensificou, a multidão exibia uma esperança restaurada. Mas aquela era uma esperança tênue, como uma chama acesa em meio a um vendaval. No entanto, algo mudava dentro da sombra. A fúria da entidade expandia-se, moldando-se como um monstro faminto pronto para devorar todas as suas conquistas. Ah, vocês ainda não compreenderam. A dor é parte de vocês, e eu sou a verdade que se recusa a desaparecer. A sombra vociferava, sua voz ressoando como um trovão. Avante! Exclamou a mulher, seu grito rompendo o ar pesado. E, como se uma corda invisível os unisse, todos deram um passo à frente, empurrando os limites do seu medo. O brilho da lembrança do menino ainda pulsava em suas veias, e os outros se lembraram das pequenas vitórias que, juntas, formavam a camada mais forte de sua identidade. Um novo tipo de música começou a emanar da multidão. Não era mais uma canção, mas uma sinfonia de lembranças, de risos quebrados e lágrimas superadas. Lembrem-se dos momentos em que lutaram e venceram. É isso que somos. As palavras da mulher se tornaram uma oração, fazendo a luz brilhar ainda mais forte. O chão estremeceu, fissuras se abrindo como se o próprio universo estivesse reagindo a essa demonstração de poder. A sombra rugiu, e uma névoa negra começou a se espalhar, envolta em uma risada alta e sombria. Vocês não conseguem escapar de mim. Eu sou a dor que vocês ignoraram. Estou dentro de cada um de vocês. O homem que havia observado a garotinha agora tremia. O peso daquelas palavras o atingia como um soco no estômago. Ele olhou para a mulher e percebeu que a batalha que enfrentavam era tão interna quanto externa. Ela está certa. Ele gritou. Não somos só nossos traumas. Somos também nossas histórias de superação. Precisamos confrontar essa dor. No coração da praça, as vozes se uniram em um grito coletivo, um eco poderoso que desafiava a escuridão como uma onda arrasadora. Cada palavra vibrava com a memória de um amor perdido, de um sonho perseguido, do riso de uma criança. Vamos lutar! Não estamos sozinhos! Mas a sombra não cedeu facilmente. Ela começou a se contorcer e se dividir, criando tentáculos de escuridão que se lançavam na direção da multidão, tentando agarrar aqueles que ainda hesitavam. Os rostos mostravam o terror, mas a mulher resistiu, pegando a mão do homem ao seu lado. Lutemos juntos, ela sussurrou. Os dois se prepararam para enfrentar a entidade, e a multidão se apoiou neles. No momento em que as mãos se entrelaçaram, uma explosão de luz ocorreu, ofuscando tudo à sua volta. A figura luminosa da fenda começou a se expandir, e o brilho tomou proporções épicas, como um sol renascente. No entanto, em meio a toda essa luz, um rasgo profundo surgiu na escuridão. A sombra começou a rachar, revelando uma parte interna ainda mais aterradora. Nesse espaço sombrio, figuras distorcidas surgiam, sussurrando segredos antigos e verdades arrepiantes. Preparem-se, o verdadeiro teste está por vir. Um silêncio aterrador recaiu sobre a praça. A multidão, agora em êxtase, sentiu frio na espinha enquanto as novas sombras se aproximavam. O que aquelas figuras queriam? A verdade que estava escondida na escuridão poderia ser mais devastadora do que a própria dor que tanto temiam enfrentar, e assim, enquanto a luz e a escuridão se entrelaçavam numa batalha feroz, a pergunta pairava no ar:
Eram eles verdadeiramente prontos para descobrir o que realmente significava encarar seus demônios? A luz pulsante continuou a crescer, enquanto as sombras pareciam hesitar, intrigadas e desafiadas. No meio do caos, um novo entendimento começou a florescer na multidão. A mulher da praça olhou para todos com uma intensidade renovada. Não estamos aqui apenas para lutar contra a escuridão, mas para unir nossas feridas. Precisamos lembrar quem somos, do que somos capazes. As vozes começaram a se espalhar, como um eco profundo de coragem. Nós somos sofrimento e alegria. Somos cada lágrima que já derramamos e cada sorriso que já compartilhamos. O som da determinação fez as sombras tremerem, como se sentissem o poder daquela unidade. Mas a entidade, agora feroz e distante, enfrentava a verdade que se formava diante dela. Isso não é suficiente. Suas memórias são uma fraqueza, uma armadilha emocional. As sombras pareciam alimentadas pela energia do pavor que ainda existia na multidão, a raiva se intensificava, mas os jovens não permitiriam que isso os dominasse. Cada um, ao olhar nos olhos do outro, percebeu que suas histórias eram a chave para a libertação. A mulher levantou as mãos, pedindo silêncio, e então começou a cantar uma melodia suave, lembrando a todos que mesmo na tempestade, sempre há um caminho para brilhar. A música começou a tocar cada coração presente, não era apenas uma canção, mas uma conexão profunda, um convite para abraçar a dor e a beleza da vida. As sombras reagiram, se contorcendo com raiva ao serem confrontadas pelo poder do amor. Você não pode vencer a dor que carregamos. Ela faz parte de nós. Gritou o homem que vira a garotinha. Então, um golpe de luz irrompeu do centro da fenda, quebrando as correntes da escuridão que os envolviam. A multidão, em um momento de euforia coletiva, começou a se movimentar, criando um círculo mais forte e iluminado. É hora de transformar essa dor em potência! Exclamou a mulher. E, juntos, eles começaram a compartilhar suas histórias, revelando suas cicatrizes e, mais importante, suas vitórias. Cada memória contada era como um golpe à escuridão, cada história um lembrete do que realmente importava. Os ecos de suas lembranças se mesclaram com a poderosa luz, formando um escudo reluzente que começou a desintegrá-la. Quando a entidade percebeu que estava perdendo seu controle, suas garras se tornaram mais furiosas, tentando devorar a luz que crescia ao seu redor. Mas a mulher e a multidão permaneceram firmes, as vozes se levantando em uma sinfonia de superação. Estamos juntos. Vamos nos levantar. O amor é o nosso poder. E quando a luz finalmente envolveu a sombra, algo incrível aconteceu. A escuridão começou a se desfazer, não em um colapso explosivo, mas em um lento derretimento. Formas distorcidas desapareceram, e o que antes parecia um monstro agora se transformava em sombras mais suaves, quase familiares. A mulher, com um sorriso radiante, olhou para o céu e afirmou: por todas as vezes que enfrentamos o medo juntos, nós nos tornamos mais fortes. O amor é nossa verdadeira força. A cidade começou a despertar de seu torpor, enquanto os ecos do pânico se dissipavam. As luzes piscantes dos postes acenderam-se novamente, e com elas, os corações. As pessoas se abraçavam e choravam, não mais perdidas pelo medo, mas unidas pelo amor que finalmente havia triunfado. Durante dias seguintes, a cidade respirou um ar renovado. Juntos, reconstruíram suas memórias e criaram novas histórias, desta vez sem o peso que antes as aprisionava. Elas aprenderam a importância de enfrentar a dor, mas também de celebrar a vida. E a mulher que convocou essa mudança tornou-se um símbolo de coragem. Em cada canto da cidade, as pessoas contavam sobre aquele dia em que enfrentaram seus medos e descobriram que o amor é uma força que pode iluminar até mesmo as sombras mais profundas. O céu agora brilhava mais. E assim terminou a luta contra a escuridão, mas não a jornada de cada um. As vozes que um dia ecoaram de temor agora ressoavam de esperança. Porque quando um grupo se une por amor, pode enfrentar qualquer tempestade. Juntos, estavam prontos para o que viesse e confiantes de que o amanhã pode sempre ser melhor. Agora é a sua vez. Não perca nenhum detalhe e se inscreva imediatamente no canal para garantir que não perderá as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo e espalhar essa mensagem de força e união.
Comente suas reações e teorias sobre este desfecho e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão poderosa. Você precisa apoiar o canal para que possamos continuar criando conteúdo incrível para você, então faça isso agora.